aqueles que nascem primeiro na terra pura e se tornam Budas, orientam os que nascerão depois e se tornarão Budas. Os que nascerão depois e se tornarão Budas devem seguir o exemplo dos que nasceram primeiro, ouvindo o ensinamento. Que este elo contínuo possa perdurar para sempre, sem ser interrompido, para que o vago Sansara, ciclo de nascimentos e mortes, seja extinto. Kyoga Shinan Shoni, capítulo sobre o Buda e a terra circundizente. Tamandalos, 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 tamandalos. Sejam todos bem-vindos à nossa cerimônia, ofício memorial em memória à senhora Keshini, que foi esposa do mestre fundador Shinan Shonin, há mais de 750 anos atrás. Há 2 anos, logo depois de assumir o templo, como monge residente aqui em Londrina, essa foi a primeira cerimônia que realizei há 2 anos atrás, e logo em seguida entramos na pandemia, né? Ficamos muito tempo sem encontrar as pessoas, mas apesar de tudo isso, desse período tão difícil que passamos, né? Que agora está um pouco melhor, pudemos aprender muitas coisas nesse período, apesar de que muitas vidas também foram sacrificadas, né? A pandemia ainda não acabou, mas creio que ela deixou muitos ensinamentos para quem ficou, né? Bem, hoje nós estamos realizando esse ofício em memória à senhora Keshini, que foi a esposa do mestre fundador Shinan Shonin. É muito comum a gente fazer cerimônias falando sobre Shinan Shonin, que foi o nosso mestre fundador, mas é muito difícil a gente falar sobre a sua esposa, né? Que na verdade teve um papel muito importante na transmissão do Dharma dentro da vida do fundador Shinan Shonin, né? Então vamos falar um pouco sobre a vida de Keshini Sama, também a vida em família com Shinan Shonin, né? Hoje em dia é algo muito comum os monges budistas constituírem família como qualquer outra pessoa leiga, né, hoje em dia, né? Mas há quase 800 anos atrás, na época de Shinan Shonin, isso era uma exceção, né? Porque significava quebrar uma regra muito importante desde a época do Buda Sakyamuni, que era a regra do celibato. E, consequentemente, quem quebra a regra perderia o título de monge, né? Na verdade, Shinan Shonin foi uma das primeiras pessoas que constituíram a família como monge, e essa tradição ainda continua até hoje como patriarca, né? Do Ronganji, seria a linhagem indireta do mestre Shinan, né? Keshini Sama nasceu em 1182, ou seja, era 9 anos mais nova que Shinan Shonin, e faleceu com 86 anos de idade em 1268. Há 4 anos atrás foi realizada a cerimônia de 750 anos em memória a Shinan Sama na matriz do Ronganji. Durante a vida de Shinan Shonin, recapitulando um pouco a vida de Shinan Shonin, existe um período em que ele foi obrigado a passar um tempo no exílio, né? Porque como discípulo do Honen Shonin, seu mestre, os praticantes do Nembutsu sofreram uma opressão, uma censura, né? Então muitos praticantes do Nembutsu ou foram condenados à pena de morte ou foram condenados ao exílio, né? E foi o caso de Honen Shonin, o mestre de Shinan Shonin, e o próprio Shinan Shonin.
Na época, Shinashoni foi enviado para Echigo, uma região muito distante da capital Kyoto, na atual província de Niigata. Na época que foi exilado, Shinashoni estava com 35 anos. Né? E nessa época de exílio que Shinashoni passou a viver com Ishini-sama e juntos tiveram 6 filhos. Não sei dizer ao certo se ele se conheceu ela no exílio ou já se conheciam antes do exílio. Isso não está bem certo. Né? Vivendo os dois longe de Kyoto, junto com a sua família, Shinashoni levou uma vida normal como uma pessoa leiga, já que havia sido mandado para o exílio e seu título de monge havia sido cassado. Né? Mas durante esse período, ele acabou tendo a oportunidade de transmitir o ensinamento do Nembutsu para muitas pessoas dessa região de Echigo e também da região próxima a Kanto, onde hoje está a capital Tóquio. Né? Ishini-sama teve um papel muito importante, já que como esposa, como companheira, junto com Shinashoni, eles mostraram que é possível levar uma vida comum dentro dos princípios do ensinamento do Nembutsu. Graças à companhia de sua esposa, Ishini-sama, e de sua família, é que Shinashoni encontrou forças para superar as dificuldades, que não devem ter sido poucas, e pôde transmitir o ensinamento para muitas pessoas na região de Kanto. Com certeza, a sua vida no exílio não foi nada fácil. Imagine, naquela época, né, eles tinham que, o monge tinha que cumprir a regra do celibato, e ele quebrou essa regra do celibato, e vivendo junto com a sua família na região distante do exílio. Né? Então, vocês imaginam como deve ter sido difícil a vida em família. Né? Mas aos poucos, Shinashoni foi conquistando a confiança das pessoas que moravam junto nessa região, né? E foi se ajudando um ao outro, que eles puderam, em família, puderam superar essas dificuldades. Aliás, Shinashoni e Shini-sama consideravam um ao outro como sendo Bodhisattva Kannon. Kannon, dentro da filosofia budista, Kannon seria uma espécie de santo, né? Que estaria um nível abaixo de Buda. Né? As pessoas que consideradas Bodhisattvas têm a capacidade de se tornar Buda, mas abdicam da sua posição de se tornar Buda para poder salvar as outras pessoas. Né? Esses são os Bodhisattvas. Né? Ou seja, estariam um nível bem acima dos nossos seres comuns normais. Né? E aí Shinashoni e Shini-sama consideravam um ao outro como Bodhisattva Kannon. Né? Tal o respeito que eles tinham um ao outro. Né? Depois Shinashoni foi perdoado do seu exílio, e aí Shinashoni e Shini-sama, juntos com a sua família, puderam voltar para Kyoto, na capital. Mas, depois que eles ficaram idosos, aos 72 anos de idade, Shini-sama teve que voltar à região de Niigata, onde era a sua terra natal, com alguns de seus 6 filhos. Né? Enquanto que Shinashoni ficou em Kyoto com a sua filha caçula, Kakushimi-sama. Sobre esse período, por que Shini-sama teve que voltar à sua terra natal em Niigata? Existem muitas especulações. Né? Dizem que Shini-sama teve que voltar para Niigata para cuidar de alguns netos, porque alguns de seus filhos ficou doente ou acabou falecendo. E aí ela teve que voltar a Niigata para cuidar dos seus netos. Né? E também porque a parte da família de Shini-sama, como ela era a terra natal dela,
existem alguns patrimônios da família que ela teve que administrar, né? Voltando para lá, né? Enquanto isso, Shinashonin ficou em Kyoto aos cuidados da Kakushini-sama, né? Sua filha, Kasuya. E aí, quando ele faleceu, a sua filha enviou uma carta à sua mãe em Niigata, comunicando o falecimento do pai. E aí, Shini-sama, a mãe, escreveu umas cartas em resposta à sua filha, e essas cartas é que, na verdade, foram encontradas há 100 anos atrás, nos depósitos do Honganji, né? Muito recentemente, né? Então, em 1921, que essas cartas da Shini-sama endereçadas à sua filha, a Shini-sama, que foram encontradas, né? Nessas cartas, Shini-sama conta um pouco da vida, de como foi sofrida a vida de Shinashonin e a vida em família, né? Essas cartas, na verdade, são um documento histórico muito valioso, porque comprovava a existência do próprio Shinashonin como uma figura histórica que viveu realmente no Japão, já que até então havia muitas dúvidas sobre isso, né? Então, essas cartas acabam comprovando a existência de que Shinashonin realmente existiu no Japão, né? Outras coisas podem ser pensadas a partir das cartas, porque é muito raro que tenham permanecido intactas cartas de uma mulher no período Kamakura há mais de 800 anos atrás, né? É muito comum existirem cartas de homens, né? Mas cartas de mulher, há mais de 800 anos atrás, dizem que é um fato muito raro de ser encontrado, né? E outra curiosidade é que Shini-sama escreveu essas cartas com 81 anos de idade, né? Já com uma idade bem avançada, né, para a época. E pelo conteúdo das cartas, pode-se perceber, segundo especialistas, né, dizem que ela possuía uma educação muito refinada e que também possuía uma força física e psicológica, emocional, bastante forte, né? Apesar da sua idade de 81 a 86 anos, né? Depois, com 86 anos, é que ela vai acabar falecendo, né? Então, a partir dessas cartas é que a gente pode constatar um pouco o que foi a vida de Shinashonin, né? De muito sacrifício. Na época, era muito comum passar por perigos de seca, né? E aí não havia muita comida para se comer. As pessoas comuns não tinham muita comida, né? E aí Shini-sama às vezes tinha que vender algumas roupas que ela própria usava, da sua família, para poder trocar por comida, né? Para a sua família ter comida e também compartilhar essa comida com as pessoas que viviam ao seu redor, né? Então, essas cartas são muito valiosas, porque contam um pouco de como foi a vida nessa época, né? Realmente, apesar de todos esses sacrifícios, ela foi um exemplo de vida e um exemplo de como deve ser o praticante do Lenbutsu, né? Tentando levar uma vida sempre idônea, sempre correta, ouvindo o ensinamento e tentando compartilhar esse ensinamento com as outras pessoas, né? Não importa se seja monge ou seja leigo, ela tentou colocar em prática todos esses ensinamentos na vida cotidiana, né? Então, graças a ela, que na verdade podemos saber um pouco de como foi a vida de Shina Shonin, quão importante foi o papel dela
dentro da vida do nosso fundador Shinashonin, né? Então, é um fato muito importante da gente, pelo menos uma vez por ano, fazer essa cerimônia de Shin-sama em sua homenagem, lembrando os seus méritos, né? Para a gente poder lembrar da sua memória, né? Então, ao final, vamos ver uma das cartas do Mestre Irênio, né? Cartas do Mestre Irênio, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Mida, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Vida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos.